moda de Kieshuber e moda de King, tá certo? Você calcula essas modas quando você tem uma distribuição de frequências, tá vendo? Quando você tem as classes, né? E aí, como é que eu acho a moda de Kieshuber e a moda de King? É só fórmula, tá? Então vamos primeiro a moda de Kieshuber, ok? Então, qual é a expressão que me dá a moda de Kieshuber? A moda de Kieshuber vai ser dada por limite inferior, ó, da classe modal, né, mais a amplitude da classe multiplicado por ΔA dividido por ΔA mais ΔP. Tá? É uma formulazinha. Então vamos agora desmembrar cada elemento dessa fórmula, tá certo? Esse L aqui, ó, L inferior, ó, é o limite inferior né, da classe modal. Então, L inferior é o limite inferior da classe modal, certo? H, que aparece aqui, ó, é a amplitude da classe modal. A amplitude da classe modal. ΔA, a variação, né? ΔA, né? É o que esse ΔA? É a diferença entre a frequência modal e a frequência anterior. A frequência absoluta da classe modal menos a frequência anterior. E ΔP é a frequência da classe modal menos a frequência posterior. Da classe posterior, tá certo? Então essa expressão aqui vai dar pra gente a moda de Kieshuber, tá? Bem simples, né? É só seguir essa formulazinha aqui, ó, que a gente resolve facilmente, tá? E aqui eu falo em classe modal, né? A classe modal é aquela classe que possui a maior frequência, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, considere a seguinte distribuição. Você tem as classes de 0 a 10, frequência 2, de 10 a 20, frequência 4, de 20 a 30, frequência 7, de 30 a 40, frequência 5 e de 40 a 50, frequência 2. Então, quando a gente olha a maior frequência, o maior elemento aqui é quem? O 7, ó, né? Então, essa classe aqui, ó, é a nossa classe modal. É a classe que possui uma maior frequência, tá certo? Então, a classe modal é a terceira classe aqui, tá certo? Porque a maior frequência é o 7. Pronto. Então, eu quero calcular, encontrar, né? Pronto. Determine a classe modal. A gente já encontrou aqui, ó. Classe modal é a classe que vai de 20 a 30, tá certo? Então, classe modal, né? Primeira, segunda e terceira classe, né? Terceira classe. E agora a moda de Kieshuber, né? Então, a moda de Kieshuber, né, vai ser dada pela fórmula, né? Então vai ser o limite inferior de quem? Da classe modal. Se a classe modal é essa, o limite inferior é quem? 20. Né? Ó, limite inferior, limite superior. Mais, né? Mais. H, o que é o H? Né? O H é a amplitude da classe. Como é que a gente acha o H? Só é pegar o limite superior diminuir do limite o quê? Inferior. Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe aqui, ó, AB, né, limite inferior superior, a amplitude vai ser B menos A. A diferença entre os limites. Então, no caso aqui, ó, o nosso H vai ser o quê? Ó? 30 menos 20. Ó. H vai ser 30 menos 20, que vai dar o quê? 10. Tá? Então, nosso H
é 10, nossa amplitude é 10. Então vai ficar mais 10 vezes, né? Agora, estou seguindo a fórmula. ΔA. O que é esse ΔA? É a frequência da classe modal menos a frequência anterior, da classe anterior. Então, olhando aqui o nosso ΔA, ó, olha quem vai ser, né, o nosso ΔA. Vai ser, ó, frequência modal é essa, né, da classe modal, que é 7, menos a frequência anterior. Ó. Anterior é quem? 7. É 4. Então vai ficar 7 menos 4. Então, ΔA, ó, é essa diferença aqui, ó, 7 menos 4, 3. E o nosso ΔP vai ser a frequência da classe modal, que é 7, menos a frequência posterior. Ó, posterior. A posterior é quem? 5. Ó. Então vai ficar 7 menos 5, que vai dar o quê? 2. E aí só é substituir. Ó. ΔA é 3, dividido por ΔA mais ΔP. Ó. 3 mais 2. 3 mais 2. Então, a moda de Kieshuber vai ser igual a 20, né, mais 10 vezes. Vamos somar aqui, ó, vai dar 5, né, então vai ficar 3 sobre 5. E aí, fazendo a continha, a gente vai obter a moda vai ser igual a 20 mais, né? Ó, 10 vezes 3 aqui dá 30, né? 30 dividido por 5, que vai dar o quê? 6. Ou se quiser, faz, ó, como aqui é multiplicação, ó, 10 divide pelo 5 aqui, ó, dá 2 vezes 3, 6. Logo, 20 mais 6 dá o quê? 26. Que é a moda de quem? De Kieshuber, tá certo? Então, bem tranquilo, só é você seguir a fórmula que você vai chegar no resultado, tá bom? Já já a gente vai ver como é a moda de King, né? Quase tudo igual, vai mudar só essa fração aqui na fórmula. É isso.